Olá a todos, daqui fala Euclides Manuel, diretamente de França, país de Emmanuel Macron e Napoleão Bonaparte. Estou aqui em França porque vou passar aqui Natal, Ano Novo, então estamos aqui num cenário novo de conteúdo dos nossos vídeos. Aqui quero falar sobre Moçambique, sobre os Estados Unidos da América, que não reconheceu o governo de Daniel Chapo. Então, Chapo foi infelizmente considerado como vencedor das eleições de Moçambique pelo corrupto Conselho Constitucional, que disseram que Chapo venceu e é a primeira força política do país, e de que Venâncio Mondlane ficou em segundo lugar, mas muitos observadores, incluindo o próprio Estados Unidos da América, diz que não reconhece ainda o governo do Daniel Chapo e pede mais serenidade. E segundo os americanos, os moçambicanos merecem eleições livres e eleições sem violência. Então eu vou aqui ler uns pontos que tem a ver com essas frases que foram feitas nos Estados Unidos da América e já vou explicar porque que é tão importante os americanos reconhecerem ou não um país, ou reconhecerem ou não um presidente. Mas antes, eu vou pedir que você se inscreva aqui nesse canal. Estamos aqui a fazer uma série de vídeos seguindo passo a passo o que está acontecendo nesse momento em Moçambique, seguindo passo a passo o que está acontecendo com Venâncio Mondlane. Então se inscreva aqui para ajudar no crescimento do nosso canal. Também para ajudar no engajamento aqui desse vídeo, peço que você comente aqui embaixo, olá Euclides. Comenta aqui embaixo, olá Euclides. Porque quando você comenta, olá Euclides, o algoritmo entende que você gosta dos meus vídeos e vai pegar esse conteúdo e vai entregar para mais pessoas. Então comenta aqui embaixo, olá Euclides, e ajude no engajamento, no crescimento aqui do nosso canal. Estamos juntos, bora entrar agora aqui no nosso tema principal. Então, vocês sabem que os Estados Unidos da América, eles têm aquele hábito de se colocarem como juízes no mundo, Então eles têm esse hábito de serem os juízes, de serem os primeiros a reconhecerem presidentes, a reconhecerem governos. Então eles têm esse costume de se posicionarem como aqueles que legitimam governos. Os americanos têm esse hábito. E nessa fase do campeonato, Moçambique está em caos, porque o Conselho Constitucional reconheceu o governo do Chapo como governo legítimo de Moçambique. E isso, claro, ativou a fase Turbo V8 das eleições. E nesse momento o pessoal está a protestar, o pessoal está a manifestar contra essa decisão que foi feita pelo Conselho Constitucional. E segundo o porta-voz da Casa Branca, ele afirmou num comunicado de que moçambicanos merecem eleições livres, de violência e que reflitam a vontade do povo. Então, segundo os Estados Unidos da América, essas eleições que foram feitas, os seus resultados não refletem a vontade do povo. São palavras de um porta-voz dos Estados Unidos da América. E isso diz assim, abre aspas, os Estados Unidos apelam a todas as partes interessadas para que se comprometam com reformas eleitorais, atenção, e institucionais sérias para garantir o futuro de Moçambique como uma verdadeira democracia multipartidária. Então os americanos pedem que todas as partes colaborem para tornarem um país multipartidário. Então basicamente eles estão a dizer que nós queremos que Moçambique seja um país que é governado por mais de um partido. Porque nesse momento Moçambique, assim como Angola, são países que são governados por apenas um partido há mais de 50 anos. Então, o que os Estados Unidos da América está a pedir é que o Moçambique seja governado por mais de um partido e de que seja feita reformas para que seja um país mais livre do ponto de vista democrático. E tudo isso tem a ver com os protestos que foram feitos, com a pressão que está a ser feita pela população. Então, sinceramente, não faz sentido nenhum reconhecer o governo do Chapo, porque é um governo que não é legítimo e não tem apoio popular. Além disso, o Venâncio Mondlane, ele não está contra as embaixadas. Então, o Venâncio Mondlane, em vários vídeos que ele gravou, ele afirmou que
o pessoal das embaixadas podem continuar a circular normalmente, eles só têm que se identificar, porque nessa fase de Turbo V8, vocês sabem, né, que as ruas vão estar paralisadas, que vai ter protestos e tudo mais. Então, o pessoal das embaixadas só tem que se identificar e os manifestantes que estão ao lado do Venâncio, eles vão deixar esse pessoal passar normalmente. Só que, nessa fase do campeonato, o que está acontecendo é que os americanos não reconheceram esse novo governo ainda de Daniel Chapo. E é de extrema importância que os americanos reconheçam o governo do teu país. Então, os americanos, eles são aqueles que se posicionam como os líderes do mundo, como aqueles que reconhecem governos, como aqueles que aprovam governos. Quando os Estados Unidos da América não reconhece um governo, esse governo já entra em risco. Então, essa é uma coisa que é imperialista, mas isso aqui é uma conversa para um outro vídeo. Se é uma coisa boa, se é uma coisa má, não vamos aqui criar ainda juízos de valor. Então, os americanos se posicionam assim. E quando os americanos não reconhecem o governo, você já entra em risco. Basta você ver recentemente na Síria, basta você ver infelizmente o caso do Gaddafi. Isso tem também prejudicado muito o continente africano, mas como eu falei, não vamos aqui ainda entrar em juízos de valor. O que está acontecendo agora em Moçambique é que esse novo governo que estava a ser criado de Chapo não foi reconhecido pelos Estados Unidos da América. A falta de reconhecimento desse governo ainda pelos americanos, e os americanos, além de terem falado que as eleições devem refletir a vontade da população, ainda falaram mesmo nesse anúncio que foi feito pela Casa Branca, de que eles também viram irregularidades nas eleições. E aí, então, não bastou a União Europeia, não bastou outros observadores internacionais falarem que registraram irregularidades. Também a própria Casa Branca também afirmou que houve irregularidades nas eleições, ou seja, de que as atas que foram feitas, que foram confirmadas pelos observadores, não têm a ver com aquelas que foram divulgadas. E de que houve muita tentativa de mudar as atas verdadeiras das eleições em Moçambique. Então, os americanos não só dizem que os moçambicanos merecem eleições livres, como também afirmaram nesse mesmo comunicado de que houve irregularidades nas eleições presidenciais de Moçambique. Então, isso significa que os americanos estão agora num ponto de entrarem mais pela vontade popular. Agora, isso é uma faca de dois gumes, né? Vocês sabem que os americanos muitas vezes não primam pelo direito dos povos africanos, né? Líbia é um exemplo, mas pronto, eu já falei aqui, não vamos ainda criar juízos de valor. Isso significa que o governo Daniel Chapo, ele, se for formado, ele vai ser formado, mas não só vai ser formado com um ponto de exclamação pela população, como também com um ponto de exclamação dos Estados Unidos da América. Que, como eu falei, é muito importante que o teu país, o teu governo, seja reconhecido pelos Estados Unidos da América. Então, o governo do teu país é de extrema importância que os americanos lhe reconheçam. Quando os americanos não reconhecem o governo de um país, o que acontece? Eles fazem tudo para fazer aquele governo cair. Por quê? Porque os americanos são os donos da maior mídia do mundo. Então, se o governo americano não gostou do teu presidente ou do governo do teu país, eles vão começar a criar muitas histórias sobre o teu governo. E nós temos aqui que ser sinceros, todos os governos são podres. Todos os governos do mundo inteiro são podres. Mas, quando o governo americano pega uma matéria do governo do teu país e coloca aquilo na sua mídia, aquilo fica muito manchado do ponto de vista internacional. Por exemplo, se no teu país existem presos políticos, né, como o caso de Angola, ou se no teu país existem muitos casos de corrupção, que são coisas normais em quase todos os países do mundo, mesmo nos Estados Unidos da América, atenção, o que vai acontecer é que o mundo inteiro vai ficar com aquela imagem do teu país. Por quê? Porque o mundo inteiro consome mídia americana, o mundo inteiro consome
aquilo que os americanos nos falam. No mundo só existem basicamente uns 5 ou 6 jornais. E nesses 5 ou 6 jornais, pelo menos 90% são americanos. São esses que formam realmente opinião. São esses que realmente que mandam o que é que realmente acontece no mundo e falam o que é que vai acontecer no mundo. Estão a perceber? Então, todos esses pontos culminam com a ideia de que no teu país, o teu governo tem que ser reconhecido pelos americanos. Porque se os americanos não reconhecem o governo do teu país, você já entra em risco de não existir. Yeah? Então, o governo do Chapo, nesse momento, já está em ponto de exclamação, não só pela população, como também pelos americanos. Agora, se vão anular as eleições, provavelmente já não vai mais acontecer. Se vão fazer novas eleições, também, provavelmente também já não vai mais acontecer. Então, o caminho que eu vejo que mais sensato, ou o caminho mais natural das coisas, é mesmo o governo do Chapo ser formado e também ser formado o governo de Venâncio Mondlane. E nós sabemos qual é o governo realmente que tem apoio popular, que é o governo do Venâncio. É por isso que os americanos já colocaram um ponto de exclamação no governo do Chapo. Estão a perceber? Então, porque o governo do Chapo não tem apoio popular, já tem lá um ponto de exclamação. E quando acontecerem, ou quando começarem essas duas governações, o povo vai ouvir o governo do Venâncio. O povo não vai ouvir o governo do Chapo, e o Chapo vai estar a governar com muitas dificuldades. Então, isso é a importância que os americanos reconheçam o governo do teu país, porque quando não reconhecem, esse mesmo governo já entra em perigo. Yeah? Esse é o que eu queria partilhar aqui convosco sobre a Casa Branca, que afirmou que moçambicanos merecem eleições livres de violência, eleições que reflitam a vontade do povo, e também de que Moçambique teve sim irregularidade nas eleições presidenciais que aconteceram em 2024. Eu quero ouvir a tua opinião sobre essa nota dos Estados Unidos da América que foi feita sobre as eleições em Moçambique. E também quero ouvir a tua opinião se qual é o caminho que você acha que vai acontecer em Moçambique, né? Se vai se formar dos governos, se o Chapo vai cair, porque agora os americanos já colocaram um ponto de exclamação nesse novo governo de Daniel Chapo. Se inscreva aqui e me siga, porque vamos aqui cada vez mais criar novos conteúdos sobre a situação de Moçambique, e estamos aqui a gravar esse vídeo diretamente do país do Emmanuel Macron e Napoleão Bonaparte. Estamos aqui a gravar nesse cenário novo, porque estamos fora do nosso habitat natural. Se inscreva e me siga, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos, e Moçambique, estamos juntos, até a próxima.